Por mais de 160 milhões de anos, os dinossauros reinaram supremos. Do poderoso Tiranossauro Rex ao colossal Brachiosauro, os dinossauros ocuparam todos os cantos do mundo pré-histórico. Suas formas e adaptações diversificadas mostraram a criatividade ilimitada da natureza. Eles foram gigantes que caminharam sobre a Terra, deixando uma marca indelével na história do nosso planeta. Mas, mesmo os gigantes podem cair. Seu reinado chegou a um fim abrupto e cataclísmico, marcando um ponto de virada na história da Terra. O fim chegou não com um sussurro, mas com um estrondo. Um asteroide colossal atingiu a Terra, alterando para sempre o curso da vida. O impacto enviou ondas de choque por todo o planeta, provocando terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. Os céus escureceram enquanto poeira e detritos engasgavam a atmosfera, mergulhando a Terra na escuridão e no frio. A morte dos dinossauros abriu caminho para a ascensão dos mamíferos, levando eventualmente a nossa própria espécie. Há 66 milhões de anos atrás, a Terra era um mundo à beira da mudança. O supercontinente Pangeia estava em seus estágios finais de separação. Apesar dessas mudanças, a vida floresceu com extraordinária biodiversidade. Os dinossauros eram os animais terrestres dominantes, compartilhando seu mundo com mamíferos, pássaros, répteis, anfíbios e peixes. Nos oceanos, répteis marinhos gigantes governavam as ondas, enquanto pterossauros patrulhavam os céus. Um dos desenvolvimentos mais significativos do final do período Cretáceo foi o surgimento de plantas com flores, ou angiospermas. As angiospermas evoluíram rapidamente, tornando-se o tipo dominante de vida vegetal na Terra. Essa coevolução de plantas e animais levou a um aumento na biodiversidade. O período Cretáceo tardio foi uma época de experimentação e inovação no mundo natural. Mas mesmo com a vida florescendo, um evento cataclísmico estava no horizonte. O período Cretáceo tardio foi uma época em que os dinossauros atingiram seu pico de diversidade e grandeza. Essas criaturas magníficas se adaptaram a praticamente todos os habitats terrestres da Terra. Entre os dinossauros mais icônicos estavam os hadrossauros, ou dinossauros bico de pato, e os ceratopsianos, ou dinossauros com chifres. O tricerátopo, com seus 3 chifres enormes e folho ósseo, era um ceratopsiano notável. O Cretáceo Superior também foi a era de predadores terrestres formidáveis, como o Tiranossauro Rex. Mas era apenas um dos muitos terópodes temíveis que percorriam o mundo do Cretáceo Superior. Do ágil Velociraptor ao enorme espinossauro, esses predadores estavam no topo de suas respectivas cadeias alimentares. Eles moldaram o curso da evolução por incontáveis gerações. Enquanto os dinossauros dominavam os ecossistemas terrestres, os mamíferos estavam emergindo silenciosamente. O Cretáceo Superior viu o surgimento de linhagens de mamíferos maiores e mais diversificadas. Esses primeiros mamíferos ocupavam uma variedade de nichos ecológicos. A ascensão dos mamíferos durante o Cretáceo Superior foi uma prova de sua adaptabilidade e resiliência. Mal sabiam eles que um evento cataclísmico estava no horizonte. O sol batia forte em uma península pré-histórica exuberante, lançando longas sombras. Uma manada de alamossauros caminhava pesadamente pela paisagem, seus corpos enormes sacudindo o chão. Mais para o interior, um tarbossauro solitário perseguia sua presa. Na sombra manchada de uma floresta, um paquicefalossauro se envolvia em uma disputa territorial. O ar estava cheio com o som de seus confrontos, uma sinfonia primordial de rugidos e o baque de osso contra osso. Sem o conhecimento dos dinossauros, um prenúncio silencioso da destruição estava vindo em direção à Terra. Um asteroide, com 10 quilômetros de largura, estava em rota de colisão com o planeta.
À medida que o asteroide se aproximava, sua atração gravitacional começou a puxar as marés da Terra. Os dinossauros, alheios à ameaça celestial, continuaram suas rotinas diárias. Um tiranossauro Rex soltou um rugido ensurdecedor, afirmando seu domínio sobre seu território. As horas se passaram, cada uma aproximando o asteroide de seu encontro fatídico com a Terra. Os dinossauros permaneceram inconscientes da catástrofe iminente. Um grupo de pequenos dinossauros emplumados voou pelo mato. Em uma lagoa rasa, um grupo de pterossauros voou sem esforço nas térmicas. O mundo dos dinossauros, embora próximo do fim, ainda era um lugar de incrível beleza e diversidade. Dez minutos para o impacto. Bem acima da Terra, o asteroide brilhou na atmosfera. O céu explodiu em um clarão ofuscante de luz. Uma manada de parasaurólofos correu em pânico, sentindo uma perturbação. Nas profundezas de uma floresta primitiva, um anquilossauro solitário continuou seu pastoreio lento e metódico. Era uma criatura de hábitos, sua vida governada pelos ritmos da Terra. 2 minutos para o impacto. O asteroide, agora um inferno em chamas, mergulhou em direção à Terra. Na península de Yucatán, os dinossauros continuaram suas rotinas diárias. Então, em um instante, o asteroide atingiu. O impacto enviou ondas de choque irradiando para fora, desencadeando terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis. O céu ficou amarelo esverdeado doentio quando bilhões de toneladas de rocha derretida e poeira superaquecida foram lançadas na atmosfera. Imediatamente após o impacto, a Terra se recuperou do golpe celestial. O chão se curvou e se ergueu. Montanhas desabaram e florestas incendiaram em tempestades de fogo colossais. Os dinossauros, presos nas garras desse cataclismo global, não tiveram chance. O ar, denso com fumaça e cinzas, tornou-se irrespirável. No espaço de um único dia terrível, o reinado dos dinossauros chegou ao fim. Após o impacto do asteroide, a Terra foi transformada em um cenário de devastação inimaginável. Incêndios se alastraram pelos continentes, deixando para trás uma paisagem carbonizada e desolada. A poeira e os detritos injetados na atmosfera bloquearam os raios solares, fazendo com que as temperaturas despencassem. Os herbívoros, privados de sua fonte de alimento, foram os primeiros a sucumbir. Os carnívoros, com sua base de presas diminuindo, logo seguiram o exemplo. À medida que a poeira baixava lentamente e a luz do sol retornava gradualmente, a Terra começou a se curar. Mas o mundo que emergiu das cinzas do cataclismo era um lugar muito diferente. Os dinossauros, as formas de vida dominantes por mais de 180 milhões de anos, haviam desaparecido. Seu reinado chegou a um fim abrupto e catastrófico. Em seu lugar, um novo grupo de animais começou a prosperar. Os mamíferos, pequenos, adaptáveis e frequentemente noturnos. Os mamíferos existiram ao lado dos dinossauros por milhões de anos, vivendo nas sombras, seu potencial evolutivo mantido sob controle por seus senhores reptilianos gigantes. Com os dinossauros extintos, os mamíferos estavam livres para evoluir e se diversificar, preenchendo os nichos ecológicos deixados vagos por seus predecessores. Este período de rápida evolução, conhecido como radiação mesozoica-cenozoica, viu o surgimento de uma variedade estonteante de novas espécies de mamíferos, de minúsculas criaturas semelhantes a musaranhos a ungulados herbívoros gigantes. A extinção dos dinossauros, embora uma tragédia de escala inimaginável, abriu caminho para a ascensão dos mamíferos, levando finalmente à nossa própria espécie. A história do evento de extinção KPG é um lembrete severo do poder da natureza, da imprevisibilidade do destino e da resiliência da própria vida. As evidências para a teoria do impacto do asteroide são convincentes.
Pintadas na tela do tempo geológico, a cratera de Chicxulub, uma cicatriz enorme na superfície da Terra, permanece como um testemunho silencioso do evento cataclísmico que remodelou o destino do nosso planeta. A camada de irídio, uma impressão digital global do impacto do asteroide, solidifica ainda mais essa teoria. Sua presença, um sinistro lembrete do dia em que a Terra mudou para sempre. O impacto do asteroide de Chicxulub não foi apenas um desastre regional. Foi um apocalipse global que mergulhou a Terra em um período de escuridão prolongada, mudança climática e convulsão ecológica. Os dinossauros, apesar de seu domínio, estavam mal equipados para lidar com um colapso ambiental tão rápido e catastrófico. Seu reinado, que durou mais de 180 milhões de anos, chegou a um fim abrupto e dramático, marcando um ponto de virada na história da Terra. O evento de extinção KP, como é conhecido, serve como um lembrete severo do poder da natureza e da fragilidade da vida. Ressalta o fato de que mesmo as espécies mais bem-sucedidas e adaptáveis podem ser abatidas por forças além de seu controle. Os dinossauros, apesar de toda a sua força e majestade, foram em última análise vítimas das circunstâncias, seu destino selado por um evento celestial que ocorreu a milhões de quilômetros de distância. O impacto do asteroide de Chicxulub foi uma tragédia de escala inimaginável, mas também abriu caminho para o surgimento de novas formas de vida. Após a extinção, os mamíferos, há muito relegados às sombras dos dinossauros, tiveram uma oportunidade sem precedentes de evoluir e se diversificar. A extinção dos dinossauros, embora um evento catastrófico, acabou abrindo caminho para a ascensão dos mamíferos, levando ao mundo que conhecemos hoje. É uma prova da resiliência da vida, sua capacidade de se adaptar e prosperar, mesmo diante de adversidades inimagináveis. A história dos dinossauros é uma história de triunfo e tragédia, de adaptação e extinção da marcha implacável do tempo e da face em constante mudança do nosso planeta. É uma história que continua a fascinar e inspirar, lembrando-nos das maravilhas infinitas do mundo natural e da importância de entender nosso lugar dentro dele. Ao olharmos para o reinado dos dinossauros e o evento cataclísmico que causou sua morte, somos lembrados da preciosidade da vida e da importância de proteger a biodiversidade do nosso planeta. A extinção dos dinossauros serve como um conto de advertência, um lembrete de que mesmo as espécies mais dominantes podem ser exterminadas em um piscar de olhos. O legado dos dinossauros vive não apenas no registro fóssil, mas no próprio tecido do nosso planeta. Sua história está gravada na pedra, um testemunho do poder da natureza e do legado duradouro da vida na Terra.